boa tarde, não perder tempo, o Sr. Professor já cumprimentou não só o membro da mesa, como diversas entidades e as pessoas presentes, dispensem desse, meu Sr. Vereador, Sr. Presidente, de qualquer forma, eu julgo que será não perder tempo. E, de facto, combinámos, eu e o Sr. Correio Bernardo, para falar sobre o 25 de abril, os dois temos praticamente conhecimento par a par do que se passou, embora tivesse começado em Glória de carteira em 1974, mas para não haver sobreposição, nós decidimos que eu falaria do passado recente e ele efetivamente do 25 de abril que se passou em Portugal e nas colónias. Para não alongar e para ser preciso naquilo que quero dizer, eu escrevi algum texto que vou passar a ler. É meu dever começar por citar este centro de investigação, na pessoa do seu diretor, o Sr. Professor Martim Vicente Rodrigues, pela iniciativa da realização deste colóquio, desejando que contribua para enriquecer o multifacetado, variado programa das comemorações do 40º aniversário do 25 de Abril, a decorrer em Santarém, e que durante vários meses, em especial neste mês de Abril, irá, com muito trabalho, com brilho e com a dignidade que merece, recordar aos mais idosos e dar a conhecer às novas gerações o interesse e até a necessidade do efetuar. É também a minha obrigação agradecer ao professor Martim Vicente Rodrigues o facto de me ter convidado para tão responsável, mas dignificante tarefa, pois considero ser para mim uma honra e um dever dirigir-me a esta distinta Assembleia para recordar este facto histórico com tanta relevância para a vida nacional que eu vivi, do qual também fui cúmplice e para o qual contribuí. Embora saibamos que, com maior ou menor relevo, o 25 de Abril será comemorado e reportado em muitas vilas e ou freguesias do país, Santarém tem responsabilidades acrescidas o efetuar com a maior dignidade possível. E aqui faço um parênteses só para recordar que, ano passado, no almoço do 25 de Abril, eu falei disso, para saudar a Comissão das Comemorações Populares do 25 de Abril de Santarém, que não tem deixado cair no esquecimento há mais de 40 anos, há cerca de 40 anos, as comemorações do 25 de Abril. Mais uma vez, faço aqui este parênteses, porque vejo aqui o seu Presidente, o Dr. Madeira Lopes, vejo aqui muitos membros dessa Comissão e, portanto, o meu sentimento de louvor para com esta Comissão, que não deixará de morrer em Santarém o 25 de Abril. Pois fui aqui em Santarém, como ia dizendo, no quartel da extinta Escola Prática de Cavalaria, a cerca de 500 metros do local onde nos encontramos, que muito se conspirou, planeou e onde se organizou, aprontou, este aprontar não ter militar, e de onde partiu a coluna militar, que sob o comando do então capitão de Cavalaria, Fernando Salgueiro Maia, viria a dar o golpe de misericórdia no anterior regime pela prisão de Marcelo Caetano, Presidente do Conselho de Ministros, e de dois influentes ministros do seu governo, que inesperadamente se haviam refugiado no quartel do Comando-Geral da GNR, que é a Guarda Nacional Republicana, no Largo do Praia de Lisboa. Sabemos que milhares de mulheres e de homens, ao longo de décadas, resistiram ao regime ditatorial de partido único, sendo presos, condenados sem culpa formada, torturados e até deportados. Mas a verdade é que o país ficou com uma eterna dívida de gratidão para com o capitão Salgueiro Maia e para com os homens que o acompanharam nesta jornada, que terminaria com a deposição do regime autoritário que durante 48 anos governou Portugal. Daí, para mim, a responsabilidade acrescida que a cidade de Santarém tem em não deixar cair no esquecimento do 25 de abril de 64, dadas as transformações sociais, económicas, culturais e políticas que permitiram para Portugal e que constituíram exemplo para o mundo pela entrega do poder por militares vitoriosos à sociedade civil e sem derramamento de sangue. Cito do editorial da revista Jornal do Público nas comemorações do 25º aniversário desta data a seguinte frase: à sua frieza e desassombrada coragem, à sua determinação sem falhas, devemos a vitória sem mácula e o facto de termos tido uma revolução de cravos sem sangue. Ao realizar-se, abriu também caminho às transições democráticas em Espanha e na Grécia, encerrando o capítulo dos regimes autoritários do sul da Europa. Citem. No momento em que comemoramos 40 anos da Revolução dos Cravos, julgo importante lembrar que mulheres e homens hoje com 50 ou 45 anos de idade tinham na altura 10 ou 5 anos. Será que mulheres e homens, hoje com esses 45 ou 50 anos de idade, ou menos, alguns dos quais exercem funções de elevada responsabilidade, têm absoluta consciência de como se vivia no nosso país em 1974?
Por isso acho relevante perguntar ou interrogar-nos. Que ideia farão de Portugal de então? Será que seus pais e seus avós, ou o estudo, a imaginação, o interesse, lhes têm transmitido como era o nosso país nessa época? No plano político, no social, no cultural, no cívico, no económico e outros. Era um país cinzento, um país pobre, sem liberdades cívicas, sem apoios sociais, com uma elevada taxa de analfabetismo. Mais de 30% da população com mais de 15 anos não sabia ler nem escrever. O ensino pré-escolar era privado e frequentado apenas por 1% de privilegiados. Hoje estamos em 91%. A taxa real de escolarização em 1961 no ensino secundário era de 1,3%. Em 2010 e 2011 era cerca de 71%. Ainda sob o ponto de vista da educação e ensino, darei o exemplo de Santarém, por, naturalmente, ser o que melhor nos permite a comparação e perceber a realidade. Sendo Santarém uma capital distrito, depois de Lisboa, Porto, Coimbra e talvez Braga, era à época, possivelmente, uma das cidades mais influentes do país. Mas no ensino secundário público existia apenas um liceu, com cerca de 12,5 turmas e uma escola industrial e comercial. No ensino privado existiam 2 colégios femininos, Santa Margarida e Andaluz, privados, e masculino Brancão Ferreira. Mesmo no distrito, só encontrávamos colégios particulares em Pernas, por culpa daqueles professores. Em Alpiace, é verdade, em Tomar, em Cartaz e em Sardás com o Jardim, e quase a sua totalidade apenas até ao 5º ano. Se a memória não falha, em Almeirim ou Cruz, nem ensino privado existia. Os liceus, ensino secundário público, só existiam nas capitais de distrito, e nem em todas até ao 7º ano, como era o caso de Porto Alegre, apenas até ao 5º ano. Na verdade, sou do distrito. Ainda bem que tenho aqui pensado. No ensino médio, em Santarém, existia apenas a escola de magistério primário, privada, e a escola de agentes agrícolas, pública. Quanto ao ensino superior, nada existia tanto na cidade como no distrito. E sob o ponto de vista de saúde, com exceção de Lisboa, Porto, Coimbra, além dos consultórios particulares, onde não raro encontrávamos médicos que eram autênticas IPSS, nós chamávamos uma semana, não é apenas uma semana no mau sentido, pessoas que davam alguma coisa ao povo. Existiam apenas pouco mais que os hospitais das misericórdias e apenas em menos de 400 localidades. E no plano industrial, lembro-me da cirurgia nacional, da Setenal, da regional, dos Torres de Viana, das indústrias conserveiras e da pesca, que quase em exclusividade servia apenas o consumo interno. Na agricultura empregavam latifúndios, especialmente no Alentejo, no Ribatejo, com a produção de cortiça, vinho, azeite e trigo. No resto do país existiam pequenas e médias propriedades ou a agricultura e pecuária de subsistência. E o tipo de trabalho para estas pequenas e médias empresas era sazonal. Não havia subsídios de emprego por não haver Estado Social. E a guerra colonial? Talvez tenha sido o acontecimento mais relevante da nossa história no século XX, que mais contribuiu para o descrédito e para a queda do governo ditatorial de Salazar e de Caetano. Lembro que em 25 de abril de 74, Portugal possuía 150 mil homens em armas, nas 3 frentes de combate, na Guiné, em Angola e em Moçambique, o que equivaleria nos Estados Unidos da América à mobilização de 2,5 milhões de homens para o Vietnã, mas onde operavam apenas 500 mil. À data, já tinham morrido na nossa guerra colonial cerca de 10 mil homens, em combate, em acidente, em cruzado. E o número de feridos era cerca de 30 mil, 60% dos quais com deficiências permanentes. Após a Segunda Grande Guerra Mundial, de 39 a 45, iniciaram-se as descolonizações. O mapa geográfico mundial foi mudando com a independência de 48 novos países entre 45 e 74. O fim da guerra, a Segunda Guerra e o 25 de abril. Só de 1961 a 74, durante a Guerra Colonial Portuguesa, tornaram-se independentes 11 países africanos, à nossa volta. Mas Portugal continuava orgulhosamente só. A Indonésia, ao separar-se das Ilhas Orientais, em 17 de agosto de 45, dá um exemplo. A União Indiana e o Paquistão seguem-na e em 1947 obtém a independência. A Birmânia em 1948, o Vietnã em 1954. Os países do norte da África, Egito, Marrocos, Sudão, Tunísia, Líbia e Gana, obtiveram a independência entre 1951 e 57. 2 datas importantes. Em 4 de abril de 49 é criada a OTAN, ou NATO, como quiser. Portugal é país fundador. Em maio de 55 é fundada pela União da República Soviética e seus satélites a Aliança Militar conhecida por Pacto de Varsóvia.
Em 18 de abril de 1955, realiza-se a Conferência de Bandung, na Indonésia, com a iniciativa deste país, da Índia, do Paquistão, da Birmania, do Ceilão, com a participação total de 29 países, dando surgimento aos países não alinhados. E agora isto é importante. Ou seja, é o terceiro mundo a tornar-se ator da cena internacional. Entretanto, em 1961, aparentemente, sem se perceber destes sinais internacionais, o regime ditatorial do governo português sofre diversos regressos, embora só venha a cair em 1974. O dia 4 de fevereiro de 61 marca oficialmente o início da Guerra Colonial em Angola, com o assalto a uma esquadra de polícia e estabelecimentos prisionais em Luanda. Neste ano, de 61, o capitão Henrique Galvão executa a Operação Dulcinea, que desvia o Paquete de Santa Maria, rebatizado por ele, Santa Liberdade, a que Salazar dá o nome de ato terrorista e que Santa Maria regressaria a Lisboa em 16 de fevereiro de 61. É também em 61, na segunda semana de abril, que o general Botelho Muniz, com a conivência de Carvalho Lopes, Costa Gomes e Almeida Fernandes, intentam um golpe palaciano contra Oliveira Salazar, atempadamente denunciado por Sousa de Arriaga, o que levou o Presidente do Conselho de Ministros, mesmo antes de efetuar uma remodelação ministerial, a assumir a pasta da Defesa Nacional em 13 de abril, sob o pretexto de que Angola é Portugal. Em 18 de abril de 1961, reúne-se em Casa Blanca a primeira Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas, onde, e passo a citar, se proclama a unidade das organizações nacionalistas na luta por todos os meios, tendo em vista a liquidação imediata do colonialismo português. Citei. O dia 1 de agosto do mesmo ano marca o início da desagregação do Portugal indivisível do Minha Timor, mesma citação. Por nessa data, a República do Daomé, hoje a República do Benin, ter anexado a fortaleza São João Batista de Judá, minúsculo enclave português no Golfo da Guiné. No mesmo dia, 1 de agosto de 61, estou aqui a repisar o 61, que é o tal ano, que massacra bastante o governo português, a União Indiana integrava no seu território os enclaves portugueses de Dradrai na Garavli, em litígios desde 1954, que chateia graças a esse nome. A 17 de dezembro de 1961, 45 mil soldados, mais 26 mil reservistas da União Indiana, ou seja, 71 mil homens, lançam a Operação Vijay e invadem Goa, Damão e Dio, sendo a guarnição portuguesa constituída apenas por 4 mil homens. Do Exército, uma corveta da Marinha e 100 Força Aérea, 100 com S, 100 Força Aérea, nós. Salazar manda resistir e ordena: só haverá soldados e marinheiros vitoriosos ou mortos. Mas a desproporção de forças em meios humanos e materiais das Forças Armadas da União Indiana e este Portugal era tal que a resistência só poderia conduzir ao holocausto imposto por Salazar. Aos primeiros contactos entre as forças em presença, o governador da Índia portuguesa, general Vassal e Silva, dá ordem de rendição. E as forças portuguesas são feitas prisioneiras da União Indiana, ficando 5 meses em campo de concentração. Contudo, dos combates que duraram apenas um dia, resultaram 45 mortos do lado português e 22 do lado indiano. O general Vassal e Silva soube desobedecer. Ao chegarem a Portugal, os são feitos prisioneiros do governo português, outros demitidos com as funções. O governador do Estado da Índia portuguesa, general Vassal e Silva, é achincalhado, até com a deformação do seu nome, pois o regime faz constar que saiu o general Vacilo e Salsa. O seu nome e a sua honra só terão reabilitação após o 25 de abril, sendo reintegrado nas Forças Armadas. Mesmo assim, esta ocupação forçada das posições portuguesas na Ásia não se refletiu nos objetivos então traçados pelo regime para as colónias do último Império Europeu em África. A 10 de novembro do mesmo ano, 2 dias antes das eleições para a Assembleia Nacional, Paulo Inácio e um grupo de operacionais antifascistas apoderam-se no quadrilho motor Super Completion da TAP e lançam milhares de conferências sobre Lisboa, Margem Sul do Tejo e Algarve, denunciando o que chamavam de farsa eleitoral. Como já referi, em 4 de fevereiro de 61, marca o início da Guerra Colonial, com o assalto a estabelecimentos prisionais à cadeia de São Paulo e à Casa da Prisão e à 7ª Esquadra de Polícia em Luanda, tendo morrido 6 polícias, um cabo e 40 assaltantes. Durante o seu funeral, em consequência de boatos de possível ataque reiterado, foram abatidos 200 a 300 negros nos boceques de Luanda. Em 15 e 16 de março desse mesmo ano, no norte de Angola, são chacinados
por grupos de africanos com armas de fogo artesanais e escatanas, cerca de 800 europeus e africanos se mantinham fiéis a esses europeus, sob a responsabilidade do movimento emancipalista UPA, União dos Povos de Angola, União, um ano depois transformada em FNL, Nacional da Federação de Angola. Não se sentia antes, a 4 de janeiro de 61, trabalhadores negros da Cotonã, na Baixa do Cassanjo, em Ramos de Tempo, efetuassem uma greve prolongada por melhores condições de vida e trabalho, que devia ser reprimida de 24 de janeiro a 2 de março por unidades do Exército da Força Aérea Portuguesa, transformando a ação num desproporcionado massacre de populações cujo número de vítimas nunca se conheceu com exatidão, mas que estimou a 5.500. Sob o slogan Angola é nossa, Salazar ordena para Angola e Angola, tendo as primeiras tropas de significativo reforço desembarcado em Luanda a 1 de maio de 1961. As ações de guerrilha foram se estendendo rapidamente a todo o norte e leste de Angola, sendo disso responsáveis 3 movimentos emancipalistas, FNLA, MPLA e UNITA. Na Guiné, as ações de guerrilha foram iniciadas pelo PAIGC em janeiro de 1963, com um ataque ao comportamento das nossas tropas em Tite, sul de Bissau, junto ao Rio Global, tendo estendido as ações de guerrilha muito rapidamente a todo o território. Será também importante recordar que terá contribuído decisivamente ao desencadear da luta armada na Guiné, uma greve de estivadores, em 3 de agosto de 59, severamente reprimida no cais de Pichiquiti, no Bissau, de que resultaram cerca de 50 mortos e mais 100 feridos. Esta ação foi mais tarde capitalizada pelo PAIGC ao admitir que a luta armada seria o único caminho para a independência. Em Moçambique, onde eu efetuei a minha primeira comissão de serviço, a Frelimo, em 25 de abril de 64, desencadeou sucessivos ataques, um deles a uma população chamada Chai, descrito como Cabo Delgado, e regressou à Tanzânia. O sucesso dessas operações permitiu mais tarde continuar a prolongar a sua atividade ao Sidnia A7 e ao centro do território moçambicano. Cerca de um mês antes, havia-se já registrado um ataque perpetrado pela MANU e o DNAM à missão de Nangolongo, também no distrito de Cabo Delgado, tendo morto um padre da missão e o administrador posto. Durante o ano 66, a Companhia de Cavalaria 1508 de Seguridade que eu comandei, com sede em Miteda, de janeiro de 66 e fevereiro de 67, a 16 km de Moeda, capital da província de Cabo Delgado, teve um pelotão destacado, 30 homens, nesta localidade de Nangolongo. Devo referir que esta minha, entre aspas, subunidade, sofreu 34 baixas em combate, tendo 4 mortos, 30 feridos, dos quais 12 mutilados. Porém, em Moeda, já em 16 de janeiro de 60, camponeses se haviam revoltado contra dos abusos coloniais. A população, ao tentar impedir uma prisão de alguns nativos, é surpreendida pelo inesperado avanço das Forças Armadas Portuguesas, tendo abatido 600 indígenas. Minhas senhoras e meus senhores, julgo ter-vos lembrado e transmitido factos relevantes e suficientes para me levarem a ter a certeza de comemorar o 25 de abril no lado patriótico pelas radicais mudanças que se operaram no nosso país. A liberdade obtida, no sentido amplo da palavra, não tem preço. Deixou de haver polícia política e, por conseguinte, presos políticos. Constituiu-se o Estado Social, deu-se liberdade à imprensa. Melhorou o ensino e a saúde para prosperar e das oportunidades a todos. Terminou a Guerra Colonial. Democratizar, descolonizar e desenvolver foram promessas da Revolução, que, embora não inteiramente cumpridas ou a custo de todos, a verdade é que possibilitou um salto qualitativo na vida do povo português. Mas que outros acontecimentos relevantes, em meu entender, também contribuíram para a Revolução de 25 de abril de 74 e para o seu êxito. Vejamos. Em 1970, o Papa Paulo VI recebe membros dos 3 movimentos nacionalistas das colónias portuguesas, do MPLA, da Frelimo e do PAIGC. Em 31 de dezembro de 72, dos acontecimentos da Capela do Rato, em que um grupo católico, durante 2 dias, se reuniu em vigília e greve de fome, desafiando o poder político quanto à justeza da guerra colonial. De 4 a 8 de abril de 73, em Aveiro, reúne-se o 3º Congresso da Oposição Democrática, onde é abordada a questão colonial. Ainda nesse ano de 73, em contraponto ao 3º Congresso da Oposição Democrática, reúne-se o 1º Congresso dos Combatentes, com o intuito de alguns oficiais das Forças Armadas apoiarem a guerra colonial. Mas, cerca de 4 centenas de outros militares, alguns com várias comissões de serviço nas colónias, enviaram programas à organização declarando-se totalmente aderidos às conclusões do Congresso, independentemente do seu conteúdo ou da sua expressão. Contudo, faltava o detonador que havia de incendiar os ânimos e unir os oficiais do quadro permanente que, ao longo da guerra colonial, foram obtendo consciência cívica e política. Assim, em 13 de julho de 73, é promulgado o Decreto 353/73, que, contrariando a ética e os estatutos militares,
afetaria as antiguidades dos capitães do 4 de Mariano, oriundos da Academia Militar. Mesmo em Angola, onde me encontrava em comissão de serviço, de imediato se dá início a reuniões clandestinas de contestação, decidiram o envio de centenas de exposições oficiais, maioritariamente capitães, às altas chefias militares, e que culminaria com a publicação do decreto 409 de 20 de agosto, que, pretendendo dar razão a todos os exponentes, apenas salvaguardava a situação de oficiais superiores. Novas reuniões deram origem a novas contestações, que conduziram, em outubro de 76, ao pedido de demissão de oficiais do Exército no número superior a 600 oficiais, onde já se reconhecia a adesão de alguns oficiais superiores, oficiais que o posto maior. Estas reuniões foram acontecendo simultaneamente na metrópole e em todas as colónias. Deram a oportunidade de unir oficiais, em particular do Exército, e de iniciar conversações sobre a justeza da guerra colonial e do regime político que a sustentava. Desses factos, mais em pormenor, se encarregará de vos falar o camarada e amigo Coronel Joaquim Correia Bernardo, para atenuar a sobreposição de ideias e de factos nas nossas intervenções. E porque ele, fruto dos graves experimentos obtidos em combate na Guiné, em 1976, acompanhou e tomou parte ativa no desenrolado de todas as atividades da metrópole, e em particular na extinta Escola Pátria de Cavalaria em Santarém, onde eu só me apresentei vindo de Angola em janeiro de 74. Finalizo fazendo votos para que todos nós, os nossos amigos e familiares, estejam atentos aos valores e às portas que vos abriu, pois a crise social, económica e financeira e de valores que estamos vivendo na Europa, e em especial em Portugal, por vezes é má conceder. Muito obrigado pela vossa atenção. Com este panorama, aqui cuidadosamente tratado pelo meu camarada e amigo Coronel Garcia Correia, que em meados de julho de 1973, os oficiais da EPC foram confrontados com a publicação do Decreto-Lei 353 de 73. Mas qual a razão que estava por trás deste decreto? Apenas uma: a guerra, a manutenção da guerra, a necessidade de manter e continuar a guerra. Com efeito, nestes 14 anos de guerra, se o suporte em material e armamento, apesar das restrições internacionais, lá se ia resolvendo com mais ou menos custos, já houve completamente em pessoal, começava a dar mostras de saturação e, consequentemente, grande preocupação para o governo. À data, e ao nível do serviço militar obrigatório, o número de refratários às incorporações e desertores das fileiras aproximava-se assustadoramente dos 25% do contingente anual. Chegando mesmo ao ponto de se ter de recorrer a pessoal retido nas prisões para colmatar as falhas nas unidades mobilizadas. E no que dizia respeito aos quadros profissionais, a situação era ainda mais preocupante. Incompreensivelmente, há 9 anos que não havia concurso de admissão ao quadro de sargentos do 4 de Marinha. E na classe de oficiais, a guerra tinha provocado uma quebra assustadora. Se no ano letivo de 61-62 é o ano de início dos conflitos, para as 265 vagas abertas, tinham concorrido 559 candidatos, já em plena guerra, anos 69-70, para as 460 vagas que vinham aumentando todos os anos, apenas tinham concorrido 112 candidatos. E destes, dado o rigor das provas físicas, médicas e teóricas, só 33 tinham sido admitidos. E destes 33, quase todos para as engenharias e para a administração, muito poucos para as armas combatentes. É assim que, a partir do ano de 68, a guerra é suportada quase exclusivamente por oficiais conscritos, militares conscritos, portanto, oficiais sargentos do 4 complemento. Chegando mais tarde a aproveitar-se os oficiais subalternos que não tinham sido por qualquer razão mobilizados para serem chamados de novo às fileiras para fazerem um curso intensivo de poucas semanas, serem graduados no posto de capitão para o comando de companhias operacionais.
Esta fragilidade de comando foi mais do que evidente no processo de descolonização, altura em que era preciso, mais do que nunca, autoridade, firmeza e liderança. Ora bem, a leitura do decreto causou, como o meu camarada Garcia Coelho já aqui falou, uma onda de indignação dos oficiais, refiro-me agora aqui à escola prática. Pois, de repente, o curso da Academia Militar, que era de 4 anos letivos mais um ano de estágio, e era reconhecido desde 1959 com o grau académico de licenciatura, era de repente equiparado a um curso intensivo de 2 semanas. Por outro lado, mexiam-se também nas antiguidades e nas consequências de viriam em termos de promoções, colocações, nomeações para cursos, etc. As reações sucederam-se em todas as unidades e, apesar de estarmos em pleno período de verão, o decreto saiu em julho, imediatamente se realizou toda esta contestação entre os militares. E foi fomentado um protesto coletivo que expressasse vigorosamente a nossa indignação. Mais tarde, em agosto, saiu um novo decreto a normalizar o teto deste salto qualitativo que era pretendido pelo decreto, ficando apenas nos capitães. O motivo que se deu a isto, fundamentalmente, foi o seguinte: se fossem promovidos os elementos do quadro complemento que foram projetados nestas promoções de foguete, haveria um capitão promovido a tenente coronel e 69 capitães a major. Ora, isto dava uma confusão muito grande nas FIAs, passando de subordinados a chefes, e no comando de tropas, passando de comandados a comandantes. E, evidentemente que o governo percebeu-se disso, nomeadamente a chefia militar, e em agosto saiu um decreto formando como teto o posto de capitão. Deixámos o mês de agosto e preparámos a nossa primeira reunião nacional para 9 de setembro, na verdade, no Sobral, perto de Évora. Compareceram cerca de 140 oficiais que aprovam uma proposta de fazer chegar uma exposição ao chefe do governo que demonstrasse a injustiça que estava contida no decreto. Aprova-se também a constituição de uma comissão coordenadora provisória e é votado por unanimidade o nome do Movimento dos Capitães para um movimento que até aí não tinha nome. Ainda antes do final deste mês de setembro, tomámos conhecimento que o chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, General Costa Gomes, numa reunião superior do Exército, havia manifestado o seu favorecimento à posição dos capitães e, nesse sentido, solicitar uma reunião com o Presidente do Conselho para expressar o seu ponto de vista. Logo nos primeiros dias de outubro, chega de Angola um capitão com a informação que os oficiais únicos da Holanda haviam decidido elaborar um requerimento a pedir admissão coletiva do oficial do Exército, já aqui expressa pelo meu camarada. Por ser uma tomada de posição absolutamente de 90 graus, apanhou-nos de surpresa e motivou de imediato uma reunião em Lisboa, onde se recolheu a concordância da generalidade dos oficiais presentes, ficando apenas para o futuro o debate do modo como seria concretizado. É também nesta altura, portanto em outubro, que o Governo exonera o Ministro da Defesa e o Secretário de Estado, fruto da falta de sensibilidade na elaboração do decreto e do consequente mal-estar que ele provocar nas Forças Armadas. Ora, conjugando isto com a ausência de regulamentação do decreto e também com o facto de não ter início o tal curso intensivo quando da abertura do ano letivo na Academia Militar, isto fez-nos interiorizar a convicção que o problema do decreto estaria ultrapassado. É com esta convicção, portanto, do problema corporativo estar ultrapassado, que a Comissão Coordenadora do Movimento agenda uma reunião para o dia 14 de novembro, aqui em Veiras de Cima, com as unidades da Região Militar de Lisboa. É a primeira reunião que está presente o capitão Salgueiro Maia. Tinha chegado fins de setembro, mais ou menos. No debate, considera-se já ultrapassado o problema corporativo, ficando-se apenas a aguardar a revogação dos decretos, o que irá acontecer em meados do mês de dezembro. Segue-se uma série de intervenções por camaradas, em que o tema de guerra é o denominador comum e houve expressões como a guerra tem que acabar, já demos tempo mais que suficiente ao Governo para arranjar uma solução, a nação já nos começa a olhar como fôssemos os carrascos dos seus filhos, já não sei o que dizer ao meu pessoal como vou formar a companhia. É nesta altura, face ao que estava a ouvir, que o capitão Vasco Lourenço interveio para defender que só nos restava um caminho. Uma intervenção militar para derrubar o governo.
E apontando para nós, Escola Prática de Cavalaria, e para os paraquedistas, indica que só vocês é que têm capacidade para o fazer. Esta perspectiva de emprego de força já apareceu nas reuniões levadas a cabo na Guiné, quando a situação militar se tornava cada vez mais insustentável, pois o PAIGC, que já declarara unilateralmente a independência do território em 24 meses anterior, de facto foram reconhecidos por quase uma centena de países, tinha acabado de receber mísseis terra-ar, o que limitava o nosso apoio aéreo, fundamental nas operações militares, nos reabastecimentos e na evacuação de feridos. Esta reunião de Aveiras marca assim o início da intervenção militar, do pensamento de intervenção militar. Por outras palavras, deixávamos de contar assinaturas e passávamos a contar espingardas. Face à importância do foi debatido em Aveiras, a GE é agendada uma Assembleia de Delegados para as diversas unidades, com as diversas unidades, no dia 24 em São João do Estoril, na qual seria apresentada uma proposta para ser levada à discussão das unidades e marcado um plenário em Óbidos para os primeiros dias de dezembro. Convém agora fazer aqui um parágrafozinho para dizer que, do lado dos oficiais ex-milicianos, que obviamente seriam beneficiados com o decreto, eles também sabiam que estavam a mexer e fazer as suas movimentações no sentido de manter o decreto em vigor. Nós tínhamos tentado algumas conciliações com eles, tinha sido praticamente impossível, e resolvemos aqui na Escola Prática, para ultrapassar o problema, elaborar um trabalho de âmbito escolar, com conhecimento do comandante, no sentido de encontrar um fio condutor que harmonizasse as duas posições, oficiais ex-quadros milicianos e oficiais de carreira da Academia Militar. Levou bastante tempo, houve muitas cedências de parte a parte, mas conseguimos encontrar no final de fevereiro, já em 74, um consenso e nessa altura já tínhamos o pleno de oficiais de carreira e de oficiais ex-milicianos, todos com os mesmos propósitos. Ora bem, voltando atrás, é portanto, nesta altura, estamos a falar em dezembro, que se começa a sentir a necessidade de arranjar um nome para encabeçar o movimento. Surge de imediato o nome do general António de Spínola, mas também do general Costa Gomes, que nos defendera a nossa posição em setembro, no Conselho Superior do Exército, e apoiado pelos paraquedistas do general Causa da Guiar. Chegados à reunião de Óbidos, os delegados das unidades transportam as preocupações e cautelas manifestadas pelos camaradas perante a crueza da expressão intervenção militar. E propõem ainda que seja feita uma pressão sobre o governo no sentido, passo a citar, da legitimação do governo perante a nação através de eleições livres, fiscalizadas pelas Forças Armadas e da aceitação do referendo sobre o trabalho. Esta proposta só conseguiu ganhar, e por ligeira margem, dado o grande peso da representação dos paraquedistas. Um episódio que se passou nesta reunião. O tenente-coronel presente, inconformado com o resultado da votação, declara que vai sair para a rua com o seu batalhão. Ele estava em Évora a formar um batalhão para ir para a Guiné. Dizia ele que tinha o apoio da Escola Prática de Artilharia. Como resultado desta explosiva intervenção, e porque as paredes ainda tinham ouvidos naquela época, o tenente-coronel se corria de marcha imediata para a Guiné e foi receber o batalhão já na Guiné. Ponto final. O movimento sente que, com a participação de um número considerável de oficiais superiores, já não faz sentido a manutenção do nome de movimento dos capitães. E então é votado é votada a designação Movimento dos Oficiais das Forças Armadas, MOFA. Esta designação mantém-se praticamente até ao dia 24 de abril, à altura em que o general Spínola, retirando a palavra oficiais, para o tornar mais abrangente, fica o Movimento das Forças Armadas. O mês de dezembro não terminaria ainda sem um episódio um tanto ou quanto rocambolesco e cujos contornos nunca foram bem esclarecidos. Foi o seguinte: no dia 17, no Instituto de Altos Estudos Militares em Pedrosos, no início das aulas, o Major Carlos Fabião levanta-se e denuncia perante toda a classe e professores a preparação de um golpe de Estado em que estaria implicado, entre outros, o general Causa. É uma bomba que apanha toda a gente desprevida. Correm duas versões. Primeira, que o general Causa, que impressionava o professor Marcelo Caetano, fizera constar ao mais alto nível, tinha o apoio do movimento, dando uma imagem de liderança que de facto não possuía. E o general Spínola, através de um dos seus apoiantes, neste caso o Major Fabião, fizeram uma jogada de antecipação neutralizando.
Outra versão, que apontava também Costa Alves Pino, dizia que este, sabedor da preferência do movimento pelo general Costa Gomes, o que era um facto, mas convicto de saberia dar-lhe a volta no momento oportuno, o que veio a suceder no 24 de abril, tratou de desacreditar o outro opositor que considerava mais forte. Chegamos ao ano de 74. E este ano abre praticamente com uma notícia da BBC, destacando um artigo de um jornal inglês sobre um possível golpe de Estado em Portugal. Consequências ou não do alarme causado pela notícia, o certo é que o comando da EPC é retirado ao coronel Francisco Moraes de uma forma vexatória, humilhante e muito pouco ortodoxa. Foi o facto. A EPC nesse dia estava a receber a visita dos adidos militares acreditados junto das embaixadas dos países amigos. E após o almoço, quando o comandante da sala de oficiais conversava com o general francês, chegou à sala um cabo com uma mensagem a qual dizia que o comandante se ia entregar o comando e apresentar de imediato na direção da arma de cavalaria. Assim, sem mais nem menos. O coronel Moraes saiu de imediato e, quando nos quisermos despedir dele, já abandonaram o papel. Foi um comandante amigo, leal, com quem podíamos ter um diálogo franco e aberto. 3 dias depois são colocados na escola os novos primeiros e segundo comandantes, com mais do que evidente intenção de exercer um controle mais apertado sobre os capitães. Este processo passou-se em várias unidades, incluindo o Regimento de Infantaria 5 nas Caldas, com a tal saída espontânea no dia 16 de março, também com o comandante colocado na mesa. Disso tivemos fé nesta tentativa de controle do comandante, tivemos fé logo na primeira reunião, na qual nos brindou com um discurso paternalista e a puxar com um militarismo já ultrapassado. Até o 25 de abril, foi muitas as vezes nos convocou ao seu gabinete para apelar ao nosso bom senso e à natural subordinação à hierarquia militar. Ora bem, nós por esta altura no movimento sentíamos a falta de uma base programática que definisse as linhas condutoras de um processo que ultrapassava, em muito já, as veias de uma simples ação militar. Foi nesse sentido que na reunião efetuada em Lisboa, a 5 de fevereiro, foi decidido definir um programa de ação para o movimento e escolhidos para elaborar o Tenente-Coronel Costa Brás, os majores Mel Antunes André Azevedo e o capitão Sousa Castro. Nesta altura, em fevereiro, no dia 23, surge nas bancas o tão esperado livro do general Spínola com o título Portugal e o Futuro, que vai causar um enorme mal-estar no seio do governo e, ao mesmo tempo, uma desenfreada corrida às livrarias que esgota rapidamente a primeira edição. Ora, o general, no discurso da sua tomada de posse como vice-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, já havia falado da necessidade de democratizar o país e que o conflito em África não se resolvia pela força das armas, atrevia-se agora, e por escrito, a desafiar toda a política ultramarina defendida pelo governo. A evolução causada com a publicação do livro vai provocar um mês de março decisivo na preparação do 25 de abril. Logo no dia 5, no ateliê do arquiteto Paulo Reis em Cascais, o Major Bola Antunes apresenta o documento que havia elaborado e que deram o nome de O Movimento, as Forças Armadas e a Nação. O seu conteúdo, com bastante carga política, apanha desprevenida grande parte dos presentes que hesitam na sua aprovação, nomeadamente os representantes da Força Aérea e da Armada. Só uma proposta de imediato aprovada, para que o documento constituísse apenas uma reflexão para estudo nas unidades, fez chanar os ânimos que se começavam a exaltar. Ainda nesse dia 5, o Presidente do Conselho de Ministros vai à Assembleia Nacional e, atacando frontalmente o livro de Spínola, lança um ultimato aos deputados. Cito: é a Assembleia que compete agora dizer se o rumo seguinte está certo e, disciplinadamente, me submeterei depois ao veredito de quem tem autoridade, ou preferir. Como era de esperar, no dia seguinte a Assembleia aprovou, sem discussão e por unanimidade, um voto de apoio incondicional à política ultramarina do professor Marcelo Caetano. Esta unanimidade só foi conseguida porque, na altura, o deputado Mota Amaral saiu da sala para não votar contra. Por seu lado, também os oficiais generais dos três-rangs das Forças Armadas, os comandantes gerais da Guarda Nacional Republicana, Guarda Fiscal, Polícia de Segurança Pública e da Legião Portuguesa, decidem, em nome das Forças Armadas, solidarizar-se com os deputados da Assembleia Nacional e anunciam uma apresentação em São Bento, no dia 14. O atual pretende mostrar ao Presidente do Conselho a coesão das Forças Armadas. Esta tomada de posição do Governo reflete-se de imediato numa ação contra o movimento.
e 4 dos seus mais influentes capitães, que desempenhavam funções de ligação entre as unidades, são transferidos compulsivamente para os Açores, para a Madeira e para a Bragança. Lembrar que em 1904 não veio telemóveis. Por conseguinte, esta ligação entre as unidades era fundamental. Os telefones estavam vigiados, havia cuidado em falarmos de unidade por unidade, portanto estes elementos eram fulcrais. Ganha-se também consciência, nesta altura, da iminente exoneração do general Spínola e do general Costa Gomes, este por ser superior hierárquico do anterior e ter dado parecer positivo à publicação do livro. Perante este panorama, a coordenadora projeta, apressadamente e sem tergiversar qualquer plano de operações, uma ação militar para o dia 14, precisamente o dia da vassalagem da Brigada do Romântico, como então ficou conhecido. No dia 13 de manhã, o Major Otelo contacta-me por uma reunião urgente e reunimos em minha casa com outros oficiais da EPC. Exposta à intenção do movimento do Major Otelo, expressamos a nossa surpresa e de imediato a nossa discordância. Não havia um plano de operações nem objetivos definidos. O pessoal operacional dos blindados estava em exercícios no campo até sexta-feira com o capitão Salgueiro Mário. Por outro lado, e fundamental, não tínhamos munições às viaturas blindadas. O paiol da escola tinha arrebentado em 1972 e as nossas munições estavam em Santa Margarida, a 60 km daqui de Santarém. E depois a pergunta que se punha, para que a pressa? O movimento tinha vivido este tempo todo sem generais, os generais não eram precisos e não era o facto de estarem no exercício da sua função que parava ou fazia vacilar o movimento. Estando em casa ou estando ao serviço, o nome do general perdurava. O que nós queríamos, de facto, era uma ação planeada e maduramente organizada e, sobretudo, solidariamente assumida, não uma aventura qualquer. De qualquer maneira, convocámos os paraquedistas para uma reunião depois do almoço no quartel das Donas, que o meu camarada, Garcia Correia, era o comandante do quartel, reunimos lá com eles na parte da tarde. Eles fizeram meio dúzia de perguntas ao hotel e, apercebendo-se da fragilidade da ação, não aceitam participar. O Major Otelo foi para Lisboa sinceramente convencido da nossa razão. E expressam isso no livro que ele escreveu, Alvorada em Abril, em que ele diz precisamente isso. Os rapazes de Santarém convenceram que era um fiasco. Dia 15, confirmam-se as exonerações de Spínola e Costa Gomes, o que provoca um grande alvoroço em algumas unidades do norte do país. A Comissão Coordenadora, baseada em informações deformadas e pressionada por oficiais afetos ao general Spínola, leva à saída precipitada e sem qualquer apoio das restantes unidades de uma coluna militar com regimento de infantaria civil das Caldas de Rainha, que seria travada à entrada de Lisboa por forças fiéis ao governo e, regressando ao quartel, são cercados e levados sob prisão. Ora, a EPC também havia sido contatada. Passavam aí 20 minutos das 9 da noite, é feito um telefonema, reunimos em casa de um camarada nosso e somos informados que queriam-se que havia uma ação para o dia seguinte, portanto, isto do dia 15 para o dia 16. Nós mantivemos a posição que tínhamos transmitido ao Major Otelo, ou seja, não tínhamos munições, era sexta-feira, ainda por cima era sexta-feira à noite, o pessoal tinha entrado fim de semana, a maior parte do pessoal operacional não estava, os que estavam unidade, alguns eram cozinheiros, escriturados, telegrafistas, etc. Alguns oficiais de capital importância para a operação também tinham ido naturalmente, fim de semana, tinham ido à praia ou na praia. Os blindados tinham de ser municiados, o que levava muitas horas, tinham de ser atestados, as munições estavam a 60 km, é impensável ir lá bater à porta e dizer, olha, nós temos munições para fazer uma revolução, não nos importa, abram a porta. Era impossível, era uma brincadeira. Portanto, foi isso que informámos. O Major Casanova Ferreira veio a Santarém para falar connosco e nós dissemos a nossa posição. Entretanto, tínhamos contatado as unidades que eram consideradas que estavam em movimento, portanto, Lamego e Vila Real, e nos disseram que não, era tudo falso, ninguém estava a sair. De imediato demos conhecimento disso aos nossos camaradas das Caldas da Rainha para que não saíssem. Tudo em vão. Tinham o caminho do comandante e não podiam voltar atrás. Apesar do vendaval causado na estrutura do movimento e do facto de termos perdido bastantes oficiais, tirámos algumas ilações. A não dependência de telefones ou de informações avulso para o desencadear da ação. A substituição de blindados de lagartas por outros de rodas, porque a velocidade era fundamental para conseguir o fator de surpresa. A necessidade de preparar a cidade de Santarém para o caso da ação em Lisboa fracassar, tal como sucederam nas Caldas.
A Comissão Coordenadora só reage no dia 24 de março, convocando os delegados das unidades para o rescaldo do fracasso e fazer um ponto de situação. Pela nossa parte, pedimos mais cuidado na preparação da ação, nomeadamente mais solidez nas informações. A Coordenadora, por seu lado, projeta a ação para a data anterior ao 1º de maio, para afastar o pedido do trabalhador, à altura em que os olhos do ouvidos do governo estejam mais atentos a todos os pormenores e movimentações. No meio disto tudo havia um motivo de regozijo. Tínhamos recebido munições. Como tínhamos cercado as Caldas, tínhamos sido uma das unidades, tínhamos cercado as Caldas, tínhamos munições no quartel. As 3 semanas que seguiram foram de intensa atividade em Santarém. Foi feito o contacto individual dos oficiais e sargentos que tinham estado fora de todo este processo, executaram-se os trabalhos finais de preparação das viaturas, que só podiam ser feitos às escondidas do comando. Estabeleceu-se um plano de defesa da cidade, elaborou-se uma lista de cidadãos cuja colaboração contávamos para os contatar, assim que houvesse necessidade, pôr o plano de defesa da cidade em ação. No dia 18 de abril, para a hora do almoço, recebemos um telefonema que nos convocava para a reunião em Lisboa. Desloco-me à casa do Major Hotel, ele dá conhecimento da composição da nossa coluna, sentiu-se bastante aliviado por termos uma coluna com blindados e com tropa a acompanhá-la. Este tropa a acompanhar é importante porque a tropa que estava preparada do anterior para acompanhar a escola prática, paraquedistas, tinham desistido e a EPI e o Regimento das Caldas estavam presos. De regresso à escola, transmitido imediato aos meus camaradas o que se passava, pois não havia nenhum papel escrito, era tudo de cabeça. E nessa altura eu constatei, a espanto meu, que o Salgueiro Meia não conhecia nenhum dos objetivos da nossa missão. Vagamente sabia onde é que era o Ministério do Exército. Foi só uma carta, depois de uma carta da rodoviária, que não lá marcar umas coisas. Na noite de 23 de abril, recebemos ordem de operações e ficámos a saber da data estabelecida para desencadear a ação. Às 3 horas da manhã do dia 25 de abril. É natural que começou aqui um nervoso nudinho que nos invadiu a todos. É impensável dizer que não. Não só por ser um esquecimento de alguma coisa importante, ou alguma coisa que parece mal, mas porque nos tocava muito intimamente. Como já temos o plano preparado, foi só adaptá-lo para aquela data e cada um dos oficiais responsáveis tomou conta do seu papel. Quanto ao comando da escola, mandando sair, a seguir ao almoço, uma consulta hospitalar, o que, deixando ao princípio alguma suspeita, aliviou o nosso trabalho. Os outros oficiais superiores, que não tinham ido ao movimento, residiam fora do quartel, residiam em casa, e o segundo comandante foram jantar em casa aqui do capitão Garcia Correia, na altura, numa última tentativa de o convencer para passar para o nosso lado. Portanto, todo o quartel estava agora à nossa disposição para preparar a defesa das instalações, o pessoal e as viaturas. Às 10h55, o locutor dos emissores associados anunciou: faltam 5 minutos para as 11. O Paulo Carvalho começou a interpretar e depois morreu. A canção que tinha vencido o Festival da Canção. Deve um forte abraço no improvisado posto de comando e nessa altura a adrenalina tomou mesmo conta de nós. Confesso. Os parques cobertos blindados depois de atestado estavam a ser iniciados. Recolhiam-se as rações de combate para levar e abriam-se as arrecadações do armamento para a distribuição das armas. No interior do quartel dobravam os centenários, reforçando os potes de vigilância. Passavam 20 minutos da meia-noite quando o locutor da Rádio Renascença lia a primeira quadra da Grande Vila Morena, a que seguiu a voz do Zeca Afonso na canção que um mês antes fora cantada em cor no Coliseu. Era a segunda senha do movimento e que significava que a partir daquela hora não haveria recuo na ação. Foi um momento emotivo para todos. A porta de armas abriu pela última vez, à 1 da manhã, como habitualmente, dando entrada aos bairros pré-datários. Foi a altura do que não Salgueiro Meia mandar acordar o restante pessoal para o reunir no anfiteatro. O seu natural à vontade falou-lhes do Portugal triste e envergonhado. Falou-lhes nas perseguições e da falta de liberdade. Falou-lhes dos tipos de Estado e do Estado a que isto chegou. Falou-lhes da interminável guerra em África. Mas falou-lhes também da vontade de mudar, da coragem de o fazer. E, sobretudo, da esperança que estava depositada naquela molde de jovens que estava na frente dele e convidou-os para seguir com ele para Lisboa. Todos deram um passo em frente, nenhum ficou para trás. Pelas 13h20 da manhã, naquela madrugada inesquecível 25 de abril, o comando da escola prática transpôs os portões do quartel, transportando consigo a esperança de um Portugal renascido em paz, em liberdade e em democracia. Muito obrigado.
Obrigada.